Bom dia, meus queridos irmãos. Nada melhor do que começar o dia, né, com oração e com a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos meditar no livro de Eclesiastes 6. E nós vamos começar orando. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que Deus nos traga revelação e clareza da palavra do Senhor. E que nós possamos meditar nessas verdades que vamos ler hoje. Senhor, quero seu sangue sobre mim, sobre quem está me ouvindo, meus irmãos, meus amigos. Quero o sangue de Jesus nas entradas e saídas da nossa casa e da cabeça aos pés, nós queremos o sangue de Jesus. Nós queremos entendimento, Senhor, da palavra, sabedoria, e nós queremos a revelação de que tudo nessa vida é bolinha de sabão e correr atrás do vento, tudo é vaidade. Então, Senhor, faça-nos meditar se estamos colocando o teu reino em primeiro lugar, antes das coisas, antes dos nossos afazeres. Senhor, dê-nos desejo de buscar o Senhor ardentemente, logo pelo romper da manhã, Senhor. Dê-nos desejo de dedicar nossa vida a Ti e não ficar correndo atrás das coisas antes de Ti, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nessa manhã, Senhor, traz essa revelação de buscarmos o Teu reino em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Nós cremos nisso. Que Deus abençoe cada um, Deus nos traga a revelação, abençoe a palavra lida, traga mudança na nossa mente, traga arrependimento, e traga, Senhor, retorno à sensatez e retorno à vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, ele começa assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Então ele viu um mal que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho coma, também isto é vaidade e grave aflição. Então, olha que interessante, ele está mostrando aqui um homem que Deus, porque Deus é que concede, né, a riqueza, os bens, Deus concedeu a ele, só que ele não consegue desfrutar, antes o estranho que desfruta. E continua: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançar de idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Também super fatídica, assim, a visão, né? Ele está dizendo que se um homem tem filhos e tem também abundância de bens e não pode se fartar, então é interessante que essa é a visão plena e humana das pessoas. Muitas pessoas às vezes têm muitas coisas e não podem se fartar. Por quê? Então elas não entendem por quê, mas em vez de buscar a causa, que é o porquê, elas começam a querer achar alguém culpado. Porque, na verdade, se eu estou trabalhando, se eu estou tendo esforço e, na verdade, não estou conseguindo desfrutar do que meu trabalho me deu, tem alguma coisa errada. Então, o difícil é nós termos a humildade de falar: Senhor, o que está errado comigo? Por que eu estou trabalhando tanto e não desfruto? Então, olha só, essa pessoa que trabalha, né? Aqui Salomão está falando, e não desfruta das coisas que Deus deu, é porque tem alguma coisa errada. E ele prefere aqui ser um aborto, né? Do que viver uma vida assim. Então aí começa a assim, declarar coisas, né, de um coração doído, né? Como eu posso querer, era melhor ser um aborto do que a vida que uma pessoa tem e não desfrutar. Então nós podemos desfrutar, mas nós temos que perguntar o que está barrando esse desfrute? O que tem em mim que não está funcionando para Deus me abençoar e eu desfrutar? Aí continua: pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Quer dizer, um aborto a pessoa, né, logo desaparece e não sofre essas dores.
Isso que ele está querendo falar. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, do que esse outro que trabalhou tanto e não desfruta. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Então ele está questionando isso de uma pessoa que, porque eu acredito que ele estava falando também dele mesmo, porque ele tinha tantas coisas, por que ele não desfrutava? Por que, que ele não tinha satisfação? Porque os olhos eram a cobiça, eram insaciáveis, ele sempre queria mais, não é? Então, ele está questionando aí por que que não desfruta, por que que não fica bem. Porque essas coisas, né, esses bens, essa fartura, sem a busca de Deus em primeiro lugar, é bolinha de sabão, é vaidade, né? Tudo é vaidade. E quando nós estamos passando uma dificuldade, a primeira coisa que eu pergunto, Senhor, qual é a causa? O que está errado? O que está errado? Porque eu quero ser humilde para reconhecer e remir com o sangue de Cristo aquilo que está errado, para eu sair fora disso, não é? E ele continua. Então, olha só, ele está bem assim fatídico, né? Bem assim, fatídico é uma pessoa que está amargurada, angustiada, né? Aí ele fala: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Olha, a mesma coisa que ele tinha no versículo Deus conferiu riquezas, bens e honra no versículo 1, né? E ele não consegue desfrutar. Aqui ele também fala que todo trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca satisfaz o seu apetite. Olha que forte, né? Então, é uma coisa assim, como se insatisfação, insaciável, né? Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ele perguntou isso também no capítulo 4, né? Que eu já mencionei. Então, ele fica pensando, qual é a vantagem de ser? Todos vão para o mesmo lugar, não é? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Olha que interessante. Melhor é a vista dos olhos do que então é melhor então você ter cobiça do que você ser ocioso. Então ele não conseguia pensar no equilíbrio. Ou a pessoa é preguiçosa e não faz nada, ou é sábia e vai atrás e corre também para quê? Isso que ele está pensando, porque tantas pessoas trabalham, nunca tem tempo, né? Para ele, Deus, às vezes nós perguntamos, por que você não vem? Ah, estou trabalhando, porque estou trabalhando. Não tem tempo de vir à casa de Deus, não tem tempo de ler. Você leu a palavra, não tive tempo. Como eu não tenho tempo para o Senhor do tempo, porque ele fala do tempo. Ele fala, ali no capítulo 3, ele fala muito sobre o tempo. Deus é Senhor do tempo. E a eternidade, ela não tem presente, nem passado, nem futuro. Ela é. A eternidade é. Por isso que Deus fala, eu sou, né? Eu sou o que sou. Então, nós vamos ver que aqui ele tá meditando sobre o tempo e também sobre, assim, o que adianta? Veja bem, o tolo, quando faz tolice, ele recebe muito forte as consequências. Uma pessoa sábia, ela evita o mal, não é? Então, não, em Provérbios, ele fala muito bem isso. Salomão, mesmo Salomão, não é? Aí ele continua aqui. A tudo quanto há de vir, já, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Então, ele sabe que, por exemplo, que tudo que vai vir sobre ele, ele não pode evitar. E aqui está dizendo sobre quem é mais forte do que ele é Deus. Então, é tão interessante que a cidade de Nínive e já tinha sido profetizado que eles iam ser destruídos. O juízo estava decretado. É interessante que quando eles jejuaram e clamaram e pediram perdão, se
voltaram, Deus mudou a sorte deles. Então, Israel estava lá no cativeiro, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, o que aconteceu? Neemias, Daniel, Esdras, foram homens de Deus que choraram, pediram perdão dos pecados. Eles chegaram naquela escravidão babilônica por causa dos seus próprios pecados. Quando houve uma intercessão, uma remissão dos pecados, o Senhor reconstruiu tudo, o muro, o templo. Deus, inclusive, assim, motivou o rei, né? Inclinou o rei para dar o dinheiro e para começar a obra. Então, nós vemos aqui que ele falou, aqui ele diz que não, tudo que já está programado, isso é chamado destino. E aqui é a visão do versículo 10, quando ele fala que não pode contender com o mais forte, ele não pode contender, mas ele pode se arrepender. Olha a diferença, né? Nós normalmente contendemos com Deus. Como? Eu sou teu filho, como o Senhor me deixa passar isso? Só que nós, em vez de perguntar, Senhor, por que eu estou passando isso? Eu quero entender o que eu fiz e que é a luz da tua palavra e quero me arrepender. E é interessante que Deus, em vários pontos da história bíblica, mudou o juízo dele por causa do arrependimento. Mudou a sorte. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mas o que houve? Houve muito choro, que até diz quem sai andando, né, e chorando, fazendo seus feixes, voltarão alegres, né, com júbilo. Então, olha que interessante. E o que não pode contender com ele é mais forte. Então, em vez de eu contender com Deus, porque contender é isso, é afirmar minha inocência. Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu não estou desfrutando? Ou, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre porque eu não estou desfrutando e quero me arrepender. Em vez de contender, Deus quer que nós nos arrependamos. E aqui continua: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Eu lembro que eu conversei uma vez com a menina, ela estava toda tatuada, né? Tava toda. Ela falou assim: ah, isso é vaidade. Eu, com o meu corpo, eu quero. Ah, isso eu gosto. É uma maneira assim de eu ficar bonita, né? Então, ó, tudo é vaidade, né? O Deus fez nosso corpo tão bonito, né? Não precisa, né? De tantas coisas. Então, ó, tudo é vaidade. Pois olha só, aqui está perguntando, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, né? Nós ficarmos, hoje, ficarmos admirando a nós mesmos, né? Acharmos que estamos ótimos, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Então ele está falando assim, o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? É ele ficar buscando na fartura, ou no dinheiro, no poder, né? na sabedoria, na tolice. O que é bom, na verdade? Nos seus dias, o que ele gasta nos seus dias? Porque os seus dias são como sombra. Porque Eclesiastes tem também da palavra, além do pregador, que significa sombra, que significa névoa. Tiago fala sobre isso, é como uma névoa. Isaías também, 40, que a nossa vida é como uma névoa, uma neblina, não é verdade? Então nós precisamos ver como nós estamos levando nossa vida. Não é porque tudo é bom com moderação, mas se isso está suplantando a nossa busca por Deus, já é vaidade e já é pecado, não é verdade? E outra coisa, por que mas tudo é pecado? Não, é porque não satisfaz. Toda essa vaidade que nós achamos que, assim, se nós buscarmos, vamos ficar bem, ela nos deixa. É interessante que nós buscamos essas coisas e ficamos vazios. É o que ele está falando aqui. E em vez de eu contender com Deus, eu preciso de arrependimento. Para Deus tirar a cobiça, para Deus tirar
o que está tomando o lugar dele. Por isso que, porque nós temos um vazio no coração que só tem o lugar de Deus. Então, Senhor, me perdoa, que eu sei que eu estou gastando mais tempo com isso do que com a tua palavra. Eu tenho mais prazer de fazer certas, né, de ler um livro do que ler a palavra. Eu tenho mais prazer de comprar coisas, de gastar dinheiro do que ler a tua palavra. Então, alguma coisa está tomando lugar e eu preciso de arrependimento. E isso é vaidade. E nós podemos, por escolhas, e continuar nisso, mas continuamos vazios. E nós vamos buscar felicidade em cisternas rotas. Estou com sede, estou precisando, estou necessitada de preencher esse vazio e vou beber em cisternas rotas, em vez de ir para a água viva. Forte, né? Então aqui ele continua. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, e ele os gasta como sombra. Quer dizer, ele gasta sem ter noção, né? Como uma neblina, porque sabe que, né? Pensa que ali está a resposta. E ele continua aqui: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então, e aí ele está questionando, né, que você pode ter tudo isso, buscar tudo isso, e quem pode declarar a você o que será depois? Né? Então, não havia uma esperança, né? Não havia, porque até Paulo fala em Coríntios 15, ele fala assim, irmãos, não sejamos como aqueles que não têm esperança. Por quê? E também 1 Tessalonicenses 4, porque nós sabemos que como Cristo ressuscitou, vamos ressuscitar também. E essa vida é uma brevidade, mas nós estaremos para sempre com o Senhor em glória, né? E aqui, por isso que o que nós vamos colher depois, quando o Senhor nos chamar, vai ser o que nós plantamos aqui. Então, o que nós estamos plantando? Porque lá em Coríntios 3 fala assim que aquilo que é palha, madeira, feno, vai ser queimado pelo fogo, mas vai ficar prata, o ouro, então são as coisas de Deus, né? A prata e o ouro são, a palavra de Deus é como ouro, né? Refinado. Então, o que nós estamos buscando? Os dias são maus, nós precisamos buscar o Senhor, querer, porque o que eu estou passando para vocês, eu não faço nada obrigada. Eu amo Jesus e amo a sua palavra, mas não de boca. Eu realmente tenho prazer quando estou lendo a palavra. E quando eu leio Eclesiastes, eu vejo o quanto que Deus tem razão. O quanto que tudo isso é brevidade. O quanto que tudo isso é correr atrás do vento. Quantas pessoas têm tantas coisas em fartura e não são felizes. Então, o Senhor nos dá aquilo que precisamos se nós buscarmos Ele em primeiro lugar. E também se nós tivermos a capacidade de abençoar outros, não é? Porque o Senhor nos dá quando nós podemos abençoar. Queridos, vamos orar. Vamos pedir a Deus entendimento, né? Porque quantos de nós muitas vezes nos perdemos nessa caminhada da vida em coisas que não são, né? Em coisas que nós não podemos depositar o nosso tempo ali, né? Nós podemos ter, mas primeiro o melhor tempo é com Jesus. E quando nós começamos a ter essas coisas acima, nós começamos a ficar frios, né? Com a palavra, com Deus, a nos acharmos, por exemplo, ele está se achando vítima de Deus e da vida. Toda vez que nós estamos assim, é porque outras coisas estão no lugar de Deus, né? Outros deuses estranhos, né? Que estão no lugar de Deus. Então, queridos, vamos orar. Senhor, eu quero a tua bênção sobre cada um que ouviu a palavra. E, Senhor, eu quero a tua bênção sobre mim. Senhor, faz sangue nas minhas veias. Senhor, não deixe me apegar, Senhor, à vaidade dessa vida. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te agradar e quero que meus irmãos também te agradem. Nós pedimos perdão por toda a cobiça, por toda o desejo de fartura ou o desejo nessa vida,
que ficam maiores do que a busca do teu reino. E, Senhor, nós queremos que o Senhor venha nos perdoar e nós queremos que o sangue de Jesus venha nos dar sede e fome da tua palavra e do teu reino. E, Senhor, que nós busquemos as coisas lá do alto, que certamente as daqui da terra nos serão acrescentadas. Senhor, nós queremos a verdadeira riqueza. Aleluia, Senhor. Obrigado. E o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é aquele que nos satisfaz. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom dia. Amo vocês. Deus guarde você e sua família. Deus nos guarde. Nós precisamos. Um beijo grande.